Então tá bom. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui falando diretamente de Madrid. Queria agradecer a vocês que estão entrando. Hoje a gente vai falar sobre o caminho de Santiago, pensando na questão espiritual, religiosa. E para isso a gente conta com um convidado especial que é o Paulo Hermut. Eu vou pedir para ele se apresentar, né? Mas ele está no Brasil, ele, se eu não me engano, é do Ceará e de Fortaleza e vai entrar aqui na live com a gente já já para conversar sobre a especialidade dele, que ele trabalha fazendo um trabalho voluntário muito legal, que é a Romaria de São Francisco, que vai de Fortaleza até Canindé, tá? Então é isso aí, Paulo, entra na live pra gente começar. Eu aqui, vocês já prepararam uma bebida, vocês estão cômodos, eu tô aqui com meu chopp, né, minha jarra de cerveja, mas é chá. Chá com fruta. Aí, Paulo tá conectando agora. Tô. Ah, a Tainá tá falando que é melhor romaria e experiência. Opa, legal saber que já tem gente aqui que fez a romaria de São Francisco. Paulo, tudo jóia? Tá me ouvindo? Tá É, conectado? Tá tudo bem? Tá tô ouvindo? ouvindo bem. Você tá ouvindo? Tá Tô, perfeito. tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Confirmado. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a falar aí, tocar nossa live de hoje. Como eu estava falando, essa live a gente vai falar sobre Caminho de Santiago, a Romaria de São Francisco, que é feita de Fortaleza ao Canindé, e para isso a gente e conectar as duas, né? Para isso a gente chamou aqui na live o Paulo Hermut, que vai falar um pouco, vai se apresentar, e eu aqui, Daniel da For Freights, que trabalha com o Caminho de Santiago aqui na Espanha. Então vamos lá, Paulo, por favor, se apresente. Opa, boa noite a todos. Meu nome é Paulo Helmut, falo de Fortaleza. Já vi que tem vários romeiros aí entrando na nossa live. É um prazer ter vocês aqui. Como o Daniel falou, eu coordeno junto com a minha esposa e com um grupo de amigos, eu coordeno a Romaria São Francisco, uma romaria que esse ano completa 24 anos, né? Se o Covid não mudar, se a quarentena não atrapalhar, nós vamos em outubro de novo para o Canindé. Mas estamos aqui juntos, Daniel. Vamos ver se a gente consegue fazer um link legal entre a romaria e o caminho. Tá Estou com ótimo, meu então. amigo aqui, ó, me ajudando, ó. Eu tô Meu vendo, amigo ó, aqui tá com me o São ajuda sempre aqui, Francisco ó. aí no lado, seu lado direito, né? Paulo, deixa eu te perguntar. É, eu queria que você falasse um pouco como se originou a Romaria de São Francisco, desde Fortaleza. Como foi o começo dela? Vamos lá. Nossa romaria tem 25 anos, tá? 24 anos para ser exato. Esse ano vai fazer 24 anos. E nós somos uma dissidência de uma outra romaria. Existem várias romarias que vão para Canindé. Canindé é uma cidade que fica a mais ou menos 110 quilômetros de Fortaleza. E existem várias romarias que vão a pé, como a gente, vão de bicicleta, vão de moto, enfim, vão de todos os locais do estado para Canindé. A nossa romaria é uma dissidência de uma outra romaria muito antiga, a Romaria Maria Salgado, muito antiga, mais de 50 anos. E ela começou com o desejo do meu pai, da minha mãe, de algumas pessoas da Romaria, um núcleo pequeno de 6 pessoas. Meu pai, minha mãe, Dona Doninha, a Tica, pessoas mais próximas do Américo, em fazer uma nova Romaria. Esse ano meu pai decidiu fazer e me chamou. Eu fui no primeiro ano como convidado, eu fui por ele, eu tinha uma promessa, eu estava querendo voltar para Fortaleza. E nós começamos essa Romaria pequena, 10 pessoas no máximo. E no segundo ano eu fui de novo, no terceiro ano eu fui de novo. E aí, ao longo do caminho, a gente foi criando a responsabilidade de cuidar.
E aí eu fui ajudando meu pai durante muito tempo, faz muito tempo que a gente faz essa romaria. E em 2010 meu pai faleceu. E aí eu tive que ficar só. Na realidade, assim, há algum tempo eu já vinha cuidando da romaria e meu pai estava comigo. Mas em 2010 ele faleceu, minha mãe não foi mais para a romaria. E hoje quem organiza sou eu e a minha esposa. Justinaide é o nosso anjo aí, gente boa que está na live aí. André Liz, tem vários romeiros. Então, Legal. começou assim, na realidade foi uma coisa que foi acontecendo. Como tudo de Deus, ela não acontece de fórceps, né? Não acontece forçada, ele vai acontecendo, entendeu? Aham. Ah, legal. Poxa, e deixa eu te perguntar uma coisa. É, sobre a organização que você tem feito esses anos, tal, como é feita a estrutura da Romaria, a estrutura para as pessoas que participam, para elas se hospedarem, se alimentarem durante a Romaria? A nossa romaria, nós levamos em média, entre um ano pelo outro, em torno de 250 pessoas. E nós temos vários anjos. Nada acontece por vontade assim, só minha. Existem vários anjos. A gente está à frente porque foi uma coisa que está acontecendo. Mas eu tenho várias pessoas que me ajudam, pessoas que fazem doação. Nós temos todas as roupas, chapéu, bolsa, água. Nós gastamos quase 3 mil litros de água durante a romaria, são 4 dias. E a Nossa, estrutura, nós temos um carro de som que é doado. Nós dormimos nas fazendas ao longo do caminho, são 4 dias de caminhada, são 100 quilômetros, são 4 dias de caminhada. Nós dormimos ao longo da estrada, em fazendas que os proprietários nos emprestam, nos cedem. E tudo acontece, cara, por obra de Deus mesmo. Porque eu recebo as águas de doação, eu recebo ambulância de doação que eu levo, eu recebo, as pessoas me ajudam a pagar o segurança, as pessoas me ajudam, eu tenho um carro de som que vai comigo, tipo um trio elétrico. Eu ganhei de presente os coletes que nós usamos durante a viagem toda. E, então, assim, as comidas nós recebemos. Então, assim, são coisas que vão acontecendo e a gente vai fazendo a estrutura cada vez mais ser participativa. Nós comemos na estrada, então, assim, ao longo da estrada nós damos o café da manhã, almoço e janta. E essas comidas, elas são feitas em uma fazenda e nós temos um ônibus que transporta essa comida todo dia. E ao longo dos 4 dias, nós fazemos o café da manhã e servimos na estrada, fazemos o almoço e servimos na estrada, e fazemos o jantar e servimos na estrada. entendi. E os pontos de parada? São 4 dias no total? Vocês dormem 3 dias ao longo do caminho, é isso? Na realidade, são 5 dias. Nós saímos um dia de tarde, geralmente a gente sai um dia no final da tarde, 3, 4 horas, e dorme 4 noites. Né? Então, assim, nós já temos os pontos certos, os pontos específicos para a gente parar. As fazendas que a gente já conversa com as pessoas. Como a nossa romaria é muito grande, 250 pessoas, já chegou a passar de 300, não é todo local que nos acolhe, por conta da capacidade, por conta do formato da nossa romaria. Nós dormimos de rede, a maioria dorme de rede. Então, nós já temos as fazendas pré-definidas. Ah, entendi. O Anderson está aqui anotando, pessoal, as perguntas. Vão fazendo perguntas, porque aí no final da live a gente vai responder, tá? Para todo Isso mundo. mesmo. Então tá, só nessa questão assim de para entender um pouco da alimentação, para dormir, como vocês fazem para dormir? Vocês montam um barracão, cada um leva a sua barraca, tem alojamento? Eu acho que deveria ser assim, cada qual leva a sua mochilinha, sua barraca, aí as pessoas não curtem mais o Canindé, mas não é bem assim não. O Canindé, Não. como a gente fica nas fazendas, nós temos uma equipe, são várias equipes. Então nós temos uma equipe que dá água, como eu te falei, são quase 3 mil litros de água durante a estrada, gelado, nós gastamos mais de 100 sacos de gelo, que nós damos água gelada durante a estrada, o caminho todo. E nós temos a equipe que arma as redes. Então, a maioria dorme de rede ou de cama, então nós temos um caminhão só para levar as redes, né? As redes e as camas. E a minha esposa coordena com os ajudantes toda a armação das redes. Então ela que organiza todas as redes, as camas,
Então, quando a pessoa chega no Legal, rancho, elas já estão com as redes armadas, a cama armada, e tem só que pegar a sua bagagem e levar lá para a sua rede. Nossa, que A gente legal, que mima legal. demais, eu sei, você quer dizer isso, né? Que a gente está mimando demais o povo, eu concordo com você. Era pra... É, mima demais, mima demais. é, Eu fico imaginando assim, imagina como é a estrutura para poder montar tanta rede, né? Imagina parede, estaca que vai colocar para montar rede. Nossa, é muita infraestrutura mesmo. Então, o que eu queria perguntar para vocês agora era a questão do perfil. O que, que você tem para dizer assim, sobre o perfil das pessoas que participam da Romaria com vocês? assim, de cara eu quero dizer que na nossa Romaria hoje, nós só aceitamos veteranos. Raramente a gente aceita um novato, porque a gente tem que saber como é que é, de onde é que vem, né? Então, as pessoas que vão, já vão todos os anos. Então, quem vai amanhã, vai esse ano, vai ano que vem, ano que vem. E às vezes tem uma pessoa que precisa. Quando tem uma pessoa que quer ir para o Canindé, que precisa, geralmente ele manda para a gente as intenções, qual o motivo, tem que ter um padrinho para poder se responsabilizar pela pessoa, tem que ter toda uma análise da intenção da pessoa. Mas é uma romaria católica, nós temos missa todos os dias eu levo um padre para celebrar na estrada, nós temos Legal. locais que a gente celebra, mas é uma romaria que eu posso dizer assim, espiritual. Ela não tem a obrigação da pessoa ser católica. Nós fazemos de tudo para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Deus, seja o momento dela se encontrar, dela conversar com Deus. Nós temos dois momentos distintos na Romaria. Nós temos um trecho que a gente anda de 4 da manhã a 8, de 3 da manhã a 8 da manhã, e outro trecho que a gente anda de 4 da tarde a 8 da noite. Geralmente nós andamos 2 trechos durante o dia. No primeiro trecho, até o café da manhã amanhecer, nós damos um tema de acordo com o Evangelho, de acordo com... Nós damos um tema para as pessoas refletirem durante a madrugada, no nascer do sol, naquele momento de contato com a natureza, para as pessoas irem refletindo e interiorizando aquilo que a gente trabalha, que a gente faz. E à noite, quando tem missa, geralmente o padre faz uma reflexão daquele tema que a gente vem abordando nas missas que ele celebra, que os padres celebram. Geralmente são padres diferentes que celebram. Mas não tem um perfil específico, não. Geralmente são pessoas que querem fazer um momento de autoconhecimento, um momento de encontro com Deus e tal. É bem legal. Legal, entendi. Então, era isso que eu queria comentar, né? A diferença para o pessoal que, assim, entender um pouco de um caminho ou uma rota religiosa e uma jornada espiritual, né? No caso, Exatamente. no caso aí abrange os dois contextos, né? Religioso para quem é religioso mesmo e para quem não pertence a essa religião, abrange essa parte da espiritualidade, introspecção e busca interior que a pessoa tá vivendo naquele momento, né? E nisso, Uhum. eu acho que tanto a Romaria quanto puxando para a gente aqui no Caminho de Santiago, onde é o laço onde os dois caminhos se encontram, né? Nessa questão da espiritualidade, porque a mesma forma que o Caminho de Santiago é um caminho que foi, a princípio, um caminho religioso, né? Por conta da busca e o encontro do apóstolo Santiago, da túmula do apóstolo Santiago na Idade Média, mas muitas pessoas ao longo da Idade Média e posteriormente e hoje buscam um caminho por outros fatores, mais espirituais, né, e de autoconhecimento e de redescoberta. Né? Então, aí eu acho que está a conexão entre a Romaria e o caminho de Santiago. Que era o que eu gostaria de comentar com vocês, né? Essa ligação entre um e outro. O que eu queria perguntar um pouco mais sobre você agora, pessoal, quem está aí na live, façam perguntas que a gente tem aqui o Anderson, que ele está anotando para a gente responder, tá? Sobre o projeto do Caminho de Santiago. Como
ah, surgiu a ideia de, depois de tantos anos trabalhando com a Romaria, partir para fazer o caminho de Santiago com essa turma, né? Com essa turma da Romaria. De onde surgiu essa ideia? Na verdade, o caminho é um sonho de todo peregrino. Todo aquele que anda, todo aquele que bota o pé na estrada, tem um sonho de fazer o caminho. Todos. Inclusive, São Francisco fez o caminho de Santiago, né? Foi um dos grandes homens que fizeram o caminho Isso. de Santiago e fizeram com que o caminho fosse famoso, São Francisco fez. E assim, eu sempre tive esse sonho. Nunca consegui encaixar no meu tempo, nunca consegui encaixar na minha jornada, nunca consegui encaixar na perspectiva de poder fazer. Na verdade, eu nunca me dei esse direito de fazer o caminho, de passar 30 dias. E ano passado, uma romeira amiga nossa me chamou para me organizar esse caminho. Ano passado. E eu relutei muito, e falei com um, falei com outro, falei com um, falei com outro, e foi acontecendo. Foi quando a gente se conheceu. Hoje, essa menina que deu pilha, né, que deu corda, ela não vai poder ir porque ela está grávida, engravidou há pouco tempo, e não vai com a gente, não vai no grupo da gente. Mas o grupo da gente, ele não é exclusivo para os romeiros, essa viagem da gente. Mas muitos romeiros vão com a gente nessa viagem de maio, de outubro. E é uma coisa assim, é um caminho, né? Então, no caminho do Canindé, na Romaria do Canindé, eu sempre usei muito o caminho. Eu sempre peço para as pessoas não se preocuparem com a chegada, com a entrada no Canindé, mas mais curtir o caminho, curtir as pessoas ao longo do caminho, olhar para aqueles que servem a água, para aqueles que servem a comida, para aqueles que armam as redes, para aqueles simples e humildes que estão na beira da estrada, que passam fome. E vivenciasse o caminho de forma que o caminho mostrasse para você a perspectiva de São Francisco, dessa entrega, dessa doação, e saber que o caminho pode acabar naquele momento, mas você viveu até ali. Né? Então, a importância não é tanto a chegada, tanto é que a chegada nos gera uma agonia muito grande, porque acaba. Assim como é bom a chegada, é maravilhoso, conseguir o objetivo, ele gera uma angústia muito grande, porque nós vamos sair do caminho. Porque acabou, nós vamos sair daquele tempo. Então, eu sempre fiz com que as pessoas vivenciassem, curtissem o caminho. E eu tenho uma história de muitos milagres. Eu tenho uma grande amiga minha, especial, uma filha predileta, que o filho mais novo dela, o terceiro filho, Tiago, o apelido dele é Romeirinho, porque ela foi grávida por Canindé sem saber. Duas amigas nossas, Ciana de Paula e a Mariana, foram grávidas sem saber, e fizeram o caminho, curtiram o caminho, andaram o caminho, estando grávidas sem saber. Então, assim, tenho muitas histórias no Canindé. O Canindé, o caminho em si, ele é pródigo, porque ele existe esse momento de autoconhecimento, esse momento de auto-perdão, esse momento de reflexão, onde eu levo 250 pessoas, mas cada um faz o seu caminho. Cada um trilha o seu caminho. Então, assim, era essa a perspectiva, sempre foi a minha vontade de ir para o Canindé. Eu acho que eu não consigo, acho que você não consegue me ajudar se eu conseguir levar as 300 pessoas, né? Fretar um ônibus para levar todo mundo, você não vai conseguir fazer isso para mim. Mas, com certeza, as pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir ainda, elas sabem do zelo que a gente tem com o pessoal do Canindé, do cuidado. Vai muita gente de idade, pessoas que já são mais experientes. Eu tenho 55 anos de idade, mas eu tenho pessoas que vão comigo de 70 anos. E confio, e são pessoas que estão aptos a fazer o caminho. Eu tenho uma romeira, só para ilustrar, Daniel, que ela vai com a gente agora em outubro. O nome dela é Uninha. Ela tem um filho que é traumatologista. E ela quebrou o dedinho. Ela quebrou esse dedo do pé, o dedinho mindinho. E ela não disse para o filho, começou a cuidar do filho e foi para o caminho. Botou o dedo no pé e foi para o caminho. E hoje o dedo dela ele é torto. Ele não é mais retinho, é torto. E ela disse que a melhor lembrança que ela teve de São Francisco foi o dedinho torto, porque ela conseguiu fazer a romaria todinha com o dedo quebrado. Então são milhares de histórias que a gente tem ao longo desses 24 anos. Que legal. Pessoal, eu estou aqui com o Paulo Hermut, a gente está falando sobre a Romaria do Canindé, ele explicou para a gente
como funciona a estrutura, como faz para dormir, a comida, a alimentação, a água. Faço perguntas sobre a Romaria. A gente agora passou para a parte conectando o caminho do Canindé com o caminho de Santiago. E o Paulo acabou de comentar como que foi a ideia de trazer, de unir o pessoal que faz o caminho, os peregrinos, os romeiros que fazem o caminho do Canindé para vir para o caminho de Santiago, né? O caminho de Santiago, que nem você falou, né? Eu queria falar um pouco São Francisco, né? Eu gosto muito de São Francisco, né? São Francisco fez o caminho de Santiago 2 vezes, né? A presença de São Francisco em Santiago é muito forte, porque por conta da presença dele lá, física que ele esteve, e por conta do tudo que ele fez acontecer em Santiago durante as visitas dele. Inclusive, a última visita que São Francisco fez para Santiago, ele pediu para construir a pessoa que hospedava ele, era um pescador, ali perto do centro, no centrinho de Santiago, e ele pediu para esse pescador construir uma ermita, né? Uma igrejinha, para guardar uma relíquia que São Francisco ia deixar ali em Santiago. E esse pescador, ao longo do tempo, ele foi procurando meios para conseguir dinheiro para construir essa igrejinha, e ele achou pescando um milagre, um baú de ouro, e ele construiu o que era até então a segunda igreja maior de todo Santiago, né, que é a igreja de São Francisco, que faz, eu falo para todos os peregrinos irem lá visitar e tal. Agora, esse último ano que passou, por conta das reformas da Basílica de Santiago, da Catedral, todas as missas do peregrino estavam se dando em São Francisco. E por conta do espírito peregrino de São Francisco, quando o peregrino que faz o caminho de Santiago por motivo religioso e conhece a história de São Francisco, ele vai até a igreja de São Francisco, a Basílica lá de São Francisco, e solicita a via a Compostela franciscana, né? Que legal. Eu tenho até uma aqui em casa, né? Que eu gosto de mostrar. Vou pedir para o Anderson para depois mostrar para vocês. Daniel, só uma ilustração aqui. A Basílica de Canindé, nós temos essa romaria porque todos os anos tem a festa de São Francisco. A festa de São Francisco ela começa dia 24 de setembro e termina dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. Então ela sempre acontece nesse período. Mas quando tem eleição, como esse ano teria dia 6 de outubro, ela muda. Então esse ano, geralmente é uma data diferente. A Basílica de Canindé é talvez a maior, ou se não a segunda maior basílica franciscana da América Latina. E ela foi construída porque lá nesse local, em Canindé específico, foi encontrada uma imagem que eles chamam de São Francisquinho, que é um São Francisco diferente, é um São Francisco pequenininho mesmo, um formato diferente. E lá ele foi construída essa basílica, que é uma grande basílica, uma estrutura grande, e é uma das festas mais importantes da religiosidade, ou da nossa religião, do Brasil. Então, assim, existe muito essa afinidade do caminho. Eu não sabia dessa Compostela franciscana, é essa que eu vou buscar. Isso aqui, ele está dizendo que é essa que eu vou buscar, pronto. Essa daí que eu vou buscar. Show de bola, é essa que eu vou buscar. Se os romeiros quiserem ir comigo, eu vou levar todos para pegar essa Compostela. Então é isso. Nossa, muito legal, muito legal. Então, depois eu vou publicar uma foto lá para vocês verem, porque eu nunca publiquei nada, um texto, nem nada falando sobre a Compostela de São Francisco, né? Que eu falo tanto para as pessoas que a gente trabalha junto, tal, vai lá, peças, tal, quando eu vejo que a pessoa tem perfil religioso e gosta, né? Porque para mim é algo que a gente deve muito respeito, assim, né? Total. Então, inclusive, falando de São Francisco, só mais uma anedota que eu gosto muito de falar dele. Aqui em Madrid, até praticamente menos de 30 anos atrás, a Catedral de Madrid era a Catedral de São Francisco. São Francisco, nas peregrinações dele, também passou por Madrid, pediu
pediu para construir um espaço, porque ele era um disseminador, né, da cristiandade. Então, onde ele ia, ele pedia, ou ele mesmo ajudava a construir algum espaço. É importante, viu, Bem? Hã? Pode falar. E ao longo dos anos, a Igreja de São Francisco de Madrid se tornou uma obra de arte tão grande e imensa. Ela é a terceira cúpula maior, né, da cristandade, e ela é uma catedral circular. Então é impressionante ver como o espaço é tão grande e totalmente circular. A Igreja de São Francisco, né, a Basílica de São Francisco em Madrid, e alguns arquitetos que construíram São Francisco saíram de Madrid para ir construir São Pedro. Então, por exemplo, o arquiteto, o escultor que construiu as esculturas que estão dentro do Vaticano é o mesmo que construiu aqui em Madrid as de São Francisco. Mas voltando para o nosso caminho, eu queria lembrar o pessoal que façam perguntas que a gente vai responder no final. Fala, então, depois, quando termina o caminho de Canindé esse ano, então vocês vêm para o caminho de Santiago, é isso, né? Na verdade, o vírus fez isso, né? Ah, é verdade. O nosso grupo estava programado para ir agora, dia 17 de maio, e passar aí 19 dias no caminho, né? Em 12 etapas, de Astorga até Santiago, mas o vírus nos empurrou para outubro. Então, o Canindé esse ano, né, a Romaria vai ser de 7 de outubro a 10 de outubro, até 11 de outubro. Isso é uma previsão, porque eu nem divulguei ainda, eu estou falando aqui, mas eu nem divulguei ainda porque eu não sei como é que vai ficar depois da quarentena, quanto tempo nós vamos ficar, como é que vai ficar a abertura e tal. Mas a programação hoje é de 7 de outubro a 11 de outubro, e a nossa viagem para fazer o caminho será de 17, aí, né? Madrid, 17 de outubro a 4 de novembro. E só uma curiosidade, Daniel, interessante sobre São Francisco, para a gente já pular. Pode falar, pode falar. Importante dizer para as pessoas que a Espanha é o maior país católico do mundo. Hoje é o maior país católico do mundo. Calma aí. Ô, Paulo, fala de novo que está cortando. Fala de novo da Espanha para frente que cortou. Agora a Espanha é o maior país católico do mundo, é a Espanha. Né? Então, deva-se a isso, a toda aquela briga, né? Aquela guerra contra os muçulmanos que transformou a Espanha nesse grande país. Por isso, esse caminho de Santiago, de Compostela, ele é um caminho eminentemente espiritual. As pessoas trilhavam ele por espiritualidade. Mesmo quem não tem fé, mesmo quem não acredite, mesmo quem não seja um ateu, não volta igual. Não volta. O caminho mexe com a pessoa, ou seja, ela de encontrar-se a si mesmo, ou seja, de o convívio com os outros, a espiritualidade, a áurea do caminho. A pessoa não sai, não anda, como nós vamos andar 250 quilômetros e voltar iguais. Se a gente anda por caminho 100 quilômetros, nós não somos os mesmos. Nós fazemos o caminho há 24 anos, e todo ano é um caminho diferente. A estrada é a mesma, mas o caminho é diferente. Sempre, sempre. Concordo plenamente. Então, pessoal, estou aqui com o Paulo Hermut, para quem entrou agora há pouco. Ele estava explicando para a gente como funciona a Romaria de São Francisco, que vai de Fortaleza ao Canindé. A gente fez uma ligação com a Romaria e o Caminho de Santiago. O Paulo explicou para a gente tudo sobre a questão espiritual do caminho. Eu dei minha opinião também. A gente falou sobre São Francisco, né? E o Paulo, agora estamos comentando sobre a vida que ele vai
virar agora em outubro, que foi, infelizmente, por conta do Covid, foi mudada a data que ele viria com os romeiros de maio para outubro. E o Paulo tem a pretensão de vir todo ano com os romeiros fazer o caminho de Santiago também, né, Paulo? Para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai fazer o caminho em maio, né? Como você tinha pretendido fazer esse ano. Então, na verdade, o sonho é fazer o caminho franciscano. Mas aí, com o tempo, a gente vai chegar lá, que é o caminho de Assis a Roma. Mas aí, com o tempo, a gente vai fazer esse caminho. Pega ali, Anderson, a franciscana. A franciscana, para quem não conhece, depois a gente pode fazer uma live falando sobre ela. Aquela ali, ó, com o Tzinho. Essa. Para quem não conhece, a via franciscana é a via que o pessoal vai para Assis, né? Que como o pessoal vem aqui para Santiago visitar o túmulo do apóstolo, tem os peregrinos que pegam isso daqui, é a credencial para quem vai fazer a via franciscana, né? Aqui é praticamente parecida com todas as outras credenciais do Caminho de Santiago. Você vê que todos os caminhos aqui levam para Assis, tá vendo? Vendo você do norte da Itália ou de Roma, você vai para Assis. Esse trajeto de Roma a Assis, se você faz nesse caminho, ele também chama de Via dell'Angeli, na Itália, que eu conheço bem. Então, quem quiser continuar seguindo o Paulo, né, e eu acho que algum dia nesse caminho, né, Paulo? Exato. Então, só para finalizar, eu queria deixar claro aqui para o pessoal que o Paulo vem agora em outubro, com o pessoal para o caminho de São Francisco, para o caminho de Santiago, e depois da peregrinação da Romaria de São Francisco. Ou seja, o mês de outubro vai ser um mês bem completo, né? Vão atrás de São Francisco no Brasil e atrás de Santiago aqui na Espanha. Quem tiver interesse em falar com o Paulo, conversar com ele sobre participar da peregrinação, da Romaria de São Francisco, aqui vocês encontram o contato dele. Quem quiser conversar sobre vir com o pessoal da Romaria para Santiago, participar desse grupo esplêndido, né, que eu sei que deve ter alguém aqui na live, podem contactar tanto com o Paulo quanto comigo aqui, que a gente passa todas as informações. Então é isso, eu acho que agora a gente pode passar para as perguntas, já deu 40 minutos, estamos no horário certinho. Já organiza para lá esse do caminho franciscano. Tá bom. Teve alguém aqui, KCI, perguntou, valor para 5 dias de Romaria. Como é que é feito a questão dos custos da Romaria para os peregrinos, Paulo? A gente recebe muita doação. A maioria da Romaria é doação. Então, hoje, o preço da Romaria é em torno de... Ano passado foi R$250 por pessoa por 5 dias. R$250. Na verdade, não é o pagamento, é uma contribuição, porque a gente consegue muita doação, então é uma contribuição, não é pagamento, não paga nem o transporte, né? Seria muito maior por conta da infraestrutura, né? Total. Todos esses carros, tá? Isso daí é muito dinheiro. A Elizabeth perguntou que período do ano, então repetindo que data de outubro que é, Paulo? Esse ano, especificamente esse ano, vai ser de 7 de outubro a 11 de outubro. Mas ainda não está certo, né? A gente só vai poder confirmar depois que passar a quarentena, essa questão da liberação, é que a gente vai saber. Até porque ninguém sabe se as eleições desse ano vão permanecer na mesma data e se a festa de São Francisco, lá no Canindé, vai ser na mesma data, porque ele tem que coincidir com a festa. Perfeito. Então, quem sabe aí, quem perguntou, calcula quando é o dia de São Francisco, que é quando o grupo chega lá no Canindé. Nós chegamos um dia antes da festa de São Francisco, que geralmente as pessoas querem assistir a última novena, e a gente faz um sopão com tudo que sobra da comida da estrada, a gente faz um sopão, distribui,
vai distribuir cesta básica, roupa nas comunidades. Então, a gente tem um dia todo de trabalho. Ah, legal. Isso daí é muito bom. Então, é só para veterano, não posso me inscrever. Alguém perguntou, então é só para veterano, não posso me inscrever? Conversa com o Paulo, né, e negocia. Né? Às vezes, você conhece alguém no Ceará, ou conhece alguém que já fez, às vezes você publica, alguém já fez a Romaria de São Francisco e tal, às vezes você conhece alguém que já fez e pode ser seu padrinho, né? Porque como o Paulo disse antes na live, é importante que tenha um padrinho para que a pessoa, esse padrinho, vá orientando o Romeiro durante a Romaria, né? Na verdade, Daniel, assim, a Romaria São Francisco, a gente anda efetivamente na BR. A gente anda na BR, durante 100 quilômetros no acostamento da BR. Uhum. Então não é um caminho numa trilha que eu possa estar guardado pelas árvores, pelas pedras, não. Eu ando na estrada, então passa caminhão, passa carro. Então, assim, os ranchos que eu fico, eu não tenho estrutura física para aguentar muita gente. Então as pessoas dizem assim, não se preocupe, só eu dá certo. Mas e se só essa pessoa ficar no sol na hora que eu for armar as redes? Se só essa pessoa de repente tiver um problema, não tiver lugar para a rede dela. Então quando eu digo que vai só os veteranos, não é que a gente não aceite novato, mas a gente sempre tem que saber quem é, de onde é que vem, qual a intenção, porque tem muita gente que vai pelo oba-oba. Como todos os caminhos do Brasil. Talvez até aí mesmo. Você sabe que cada qual se responsabiliza por si. E Deus por todos. Você, mesmo que nós estejamos com a tua frente, mas você nos pede um atestado médico que as pessoas estão em condições. Você nos pede toda a ficha dizendo quem são nossos familiares, onde é que estão. Você quer saber como é que é o nosso grupo para entender o tipo de trabalho que você vai ter. E na Romaria, eu levo muita gente de idade. Então eu coloco um carro à disposição para recolher as pessoas cansadas na estrada. Eu levo ambulância, eu levo massagistas. Então nós temos toda uma estrutura. Então assim, eu não posso dizer que eu vou receber um novato porque eu não sei quem é. Então eu tenho que entender primeiro quem ele é. Por isso que nós não cobramos um valor, nós cobramos uma doação. Então a gente sempre quer saber qual é a intenção da pessoa. Se for só para fazer o caminho do Canindé, não é com a gente. É com outra Romaria. Com a gente é diferente. Deve ter outra. Alguém perguntou aqui, a Elisa perguntou, como se tornar um veterano? Eu acho que primeiro deve conseguir entrar por primeira vez. E aí tem que conversar com o Paulo, né? Não é comigo não, que eu sou besta, é com a minha esposa, a Márcia. A Márcia que decide. Ah, entendi. Mas de qualquer forma, quem tiver interesse, conversa com o Paulo, aí manda um privado pro Paulo. A Elizabeth perguntou, as pessoas de outros estados podem participar? Você tem pessoas de outros estados fazendo também? Essa é a Elizabeth está falando, é a Elizabeth Machado, Não, né? Se for a Elizabeth Machado, é minha irmã querida. Não, essa é a Beth Machado, que é minha irmã querida. A Elizabeth eu não sei quem é, não. Eu tenho várias pessoas de outros estados. Eu tenho pessoas de Rondônia, tenho pessoas de Brasília. Várias pessoas. Mas, como eu disse, essa pessoa de Brasília, ela é irmã de um médico, que é Romeiro. A pessoa de Rondônia é um irmão da gente que está com a gente já há 15 anos. Eu tenho um outro que é de Roraima, que ele também é sobrinho de uma pessoa que vai andando com a gente. Então eu tenho pessoas do Brasil quase todo. Mas assim, é irmão, é primo, é conhecido e tal. Ah, tem que justificar bem. Olha, para quem está querendo participar, como eu quero participar também, um dia, olha, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar no ouvido do Paulo, da esposa dele, vou justificar, vou falar quanto eu gosto de ser. Tem uma pessoa aqui, Daniel, que é o João e a Carol. Eu acho que é isso aqui, foi esse João Medeiros, 64. O João e a Carol vão com a gente em outubro, né? Agora para Santiago. E eles nunca fizeram o caminho. Eles estão perguntando, João, tem que conversar. Bom, vai ter bastante tempo durante o caminho de Santiago para conversar com o Paulo no próximo ano. Aí, tem gente do Rio Grande do Norte. Uma moça perguntou, Mari perguntou, como faço para conseguir um padrinho? Então, gente, olha, eu vou falar assim, eu sou muito rato para essas coisas de conseguir as coisas que eu quero, né? Eu acho assim, se o caminho for um padrinho,
eu vou entrar no Facebook, vou entrar no grupo, vou procurar grupo tal, e vou tentar ser legal com as pessoas. Olha, esse não pode ser meu padrinho, eu sou assim, assim, assado, eu participo de Romaria também na minha cidade, eu sou devoto, tal, que não sei o quê, eu quero muito participar. Vamos, né? Tem que Lá no socializar. Canindé, na igreja do Canindé, a igreja de São Francisco, tem uma assessoria chamada Assessoria de Romarias. E quando as pessoas me procuram, eu sempre digo assim, ó, eu vou te dar o telefone de lá, você liga para lá tem centenas de romarias. Por quê? Porque a nossa preocupação, Daniel, é com a segurança de todo mundo. Então eu me preocupo com a segurança de todos. É verdade. Então eu tenho carro na estrada o tempo todo para levar as pessoas, pegar as pessoas, não deixo ninguém na estrada. Então é um cuidado diferente. Quando a gente fala de veterano, de padrinho, não é que a gente queira ser diferente, não, é porque a gente tem que saber quem são as pessoas. Nós já tivemos vários problemas na estrada. Caso... Teve um tempo que uma pessoa sofreu um acidente, que eu só sabia que o nome dela era João. Só, não sabia mais nada. Nem onde era, nem quem era, quem tinha trazido. E ele tinha 80 anos de idade. 78 anos. João. Então, a partir daí, a gente começa a ter um cuidado e a pessoa sabe o seguinte, rapaz, eu vou estar em boas mãos. Não que eu vou evitar tudo, eu não evito. Mas a estrutura que a gente manda é para dar segurança. Para que a pessoa vá tranquila, vá em paz, volte em paz, entendeu? Fique tranquilo. Entendi, mas então, assim, no caso, por exemplo, você poderia recomendar para a pessoa assim, você acha que a pessoa que tem curiosidade de saber sobre o São Francisco, do Canindé e tal, tente conhecer Canindé, tente conhecer a São Francisco do Canindé. A história das romarias, o motivo. A história das romarias próprias lá daquela localidade, chegar durante a semana de São Francisco para participar das romarias locais ali do próprio Canindé. Isso daí seria mais possível. Né? Conhecer a festa, conhecer a festa, conhecer a tradição, entender a motivação espiritual, entender o local. Sabe assim, tem muitas coisas para as pessoas entenderem. A nossa romaria, quando ela começou, ela tinha 10 pessoas, 12 pessoas. E foi crescendo. E hoje, assim, se eu tivesse estrutura, a gente levaria mais gente, mas é porque não cabe na estrada. Não tem como eu colocar. Daniel, do primeira pessoa que está lá na frente para o último que vai lá atrás, às vezes eu tenho 4 quilômetros de distância, 4,5 quilômetros. Então você imagina o tanto de cuidado que eu tenho que ter durante 4 quilômetros, cuidando de todas as pessoas, quem se machucou, se bebeu água, se comeu fruta, porque a gente dá água, fruta na estrada. Então, assim, não é uma coisa que a gente tem realmente um zelo muito grande por todo mundo, entendeu? Não, tá certíssimo, certíssimo. A Mari perguntou, então são 2 Compostelas? Não. A Compostela, agora eu acho que deve ser uma pergunta para mim, quanto ao caminho de Santiago. A Compostela é uma só, não pode ter outra, né? Tanto que existe a Compostela e tem o certificado de quilômetros, que são coisas diferentes, né? Eu não vou pedir pro Anderson me tirar do mural, porque senão depois eu vou ficar assinado no mural ali. Mas assim, o que a gente tem aqui é como se fosse um certificado de São Francisco. Não é uma Compostela franciscana, não. Aqui põe Pax Bonum Benedictus Sancti Francisco. Aí tem uma frase aqui bonita em latim, né, que para quem entende é maravilhoso. Eu não me apriorizei na leitura do latim, mas isso daqui é o certificado da Basílica, da Igreja ali de São Francisco, de Santiago, para os peregrinos que peregrinaram e são devotos de São Francisco. É só isso. Tá? Então, outra pergunta. A Beth perguntou, quanto tempo para fazer a via franciscana na Itália? Essa Beth Machado é minha irmã querida, viu? Ah, é? Então deixa eu responder direitinho. A via franciscana depende do que ponto você vai sair. Porque ao contrário de Caminho de Santiago, que as pessoas começam... Bom, até mesmo com o Caminho de Santiago, as pessoas começam em Lisboa, em Porto, em Saint-Jean-Pied-de-Port, o Paulo vai começar em Astorga. Tem vários pontos para sair. Como eu mostrei ali no mapa, que eu estava com a Felícia hoje, tem vários ramais que vão chegando até Assis. Aí depende do que você mais pretende fazer na sua peregrinação.
Eu, por exemplo, Você eu conhece, gosto né, São muito Luís? do caminho que vai de Santo Antônio, você visita Santo Antônio em Pádua, e de Pádua vai até Assis. Muitas pessoas gostam de fazer o caminho de Roma até Doido. Assis. E outras fazem de Assis até Roma. E outras variantes que também existem. Nossa, dá Então, 2 horas se tiver no jeito. infelizmente, em português não tem muito material falando sobre o caminho de São Francisco. Tá? Eu gosto muito, Então, eu conheço bem os ramais ali de São Francisco, que eu já fiz, mas eu gostaria de um dia poder escrever, fazer mais vídeo e tal, para não quero difundir ir para mais São Paulo. a via de São Francisco. Mas onde eu vou Deixa eu começar? fazer aqui ver outra pergunta. Quantos quilômetros é o de Assis? Então, a Você tem mesma casa coisa. lá? O mínimo é você ter que caminhar 100 quilômetros para você receber o certificado lá em Assis. Por Normalmente a fora. pessoa faz 300 e poucos quilômetros, que é Não, agora você de falou uma coisa Roma, quando as totalmente pessoas saem de séria. Roma. Tá certo. Então, se De eu cogito essa Pádua possibilidade são de vir, 200 e muitos quilômetros. Então daria aí depois, se não também vir, né? Tá uns 15 voltando, dias. não. É um pouco mais do que o caminho de É como você Santiago, falou, porque o ruim a região ali no de meio da ficar por Itália, aqui onde faz a mesmo Via de São Francisco, por ela mim, pra a é terra muito mais bonito, segura. né? Principalmente dependendo da época do ano, a Mais Via de São seguro, Francisco na Itália, mas né? ela é Assim, muito seguro, né? Mas, acidentalizada. Então é muita montanha, mas não montanha muito alta. Você sobe e desce morros e muita plantação, pra tirar a muita documentação, cidadezinha sim. muito pequena, pueblos, países que eles falam lá na Itália, países pequenos assim, são cidadezinhas pequenas, vale muito a pena conhecer. Depois quem que tiver mais curiosidade, vontade de saber sobre Via São Francisco, eu organizo e faço reserva e organizo Via de São Francisco também para peregrinos brasileiros. Então, eu acho que é isso. A gente termina mais ou menos aqui a live, Paulo. Eu queria que você se despedisse e depois a gente agradece. Que Eu saudade. queria primeiro agradecer aos romeiros aí, que tem vários romeiros aí que estão na live. Agradecer os que vão com a gente em outubro, que confiam na gente, né? Em mim e você, Daniel. Somos nós que vamos cuidar deles. E eu queria terminar com a bênção de São Francisco, que diz assim, é uma bênção que está em Números 6, de 24 a 26, que diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia, e que o Senhor levante sobre ti o teu rosto